Boa tarde, são 17h25 do dia 1º de setembro de 2025. Estou aqui no quintal já, finalizando o meu dia, né? Estou aqui finalizando o dia e, na medida do meu possível, ainda tem muita coisa para fazer ainda agora no período depois de 6 horas da noite, até por volta da hora que eu começo a minha higiene do sono, que é por volta de 8 horas, 7 horas, 8 horas da noite, eu já começo a desligar os eletrônicos, as coisas que eu preciso para entrar na vibe da higiene do sono, né? O pessoal diz assim, deixa para dormir quando morrer. Eu disse, não, quando morrer eu vou estar morta. Enquanto estar viva eu quero descansar também, né? Então, deixa para dormir quando morrer, né? O pessoal ainda é desse tempo, né? Não, mas enquanto eu estou viva, essa pausa de refazimento mental, espiritual, psicológico, afetivo, intelectual, espiritual, tudo, né? Tudo é em vida também, né? A gente, enquanto está em vida, nós temos possibilidade de fazer muitas coisas. Depois que a gente morre, morreu, né? E aí, hoje, 1º de setembro, dia. Hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia muito especial porque é o aniversário do meu filho, o mais novo, né? 21 anos hoje, João Ramalho Ferreira Lopes. Eu te amo desde sempre para sempre. E como mãe imparável e incansável, né? Nós temos um vínculo eterno, tanto com o meu outro filho também, o primeiro filho, que é o Petrus Renan Ramalho Nogueira, fez 26 anos dia 16 de junho de 2025, e o João Ramalho hoje está fazendo 21 anos, é um dia muito especial. E como mãe imparável, incansável, né? Eu amo desde sempre, essa minha missão que Deus me concedeu, né? Me concedeu de ser mãe. E hoje eu agradeço, né? Agradeço a Deus e aos meus filhos por terem me possibilitado, me viabilizado a oportunidade, a experiência inenarrável, inigualável, inexplicável de ser mãe. Porque ser mãe não é uma missão apenas terrena, né? É uma missão que ela se estende não só no plano físico, mas vai até outros planos e consegue transcender tempo, espaço, velocidade da luz, velocidade do som. E assim, isso não é um papo esotérico, isso não é um papo, digamos, não é um papo de ocultismo, não é. Enfim, é uma questão que é de física quântica, né? A questão que a gente, desde quando a gente nasce para aprender a se adaptar ao meio, a se readaptar ao meio, né? Depois que a gente sai da barriga da nossa mãe, daquele conforto, né? O conforto entre aspas, porque cada vez vai ficando mais pequeno, né? Mais pequeno é ótimo, né? Em português isso não é correto, mais pequeno é menor. Então, a arte de viver requer de nós, seres humanos, essa incansável e imparável missão de estar evoluindo todos os dias, né? Está evoluindo todos os dias. E hoje eu quero parabenizar o João Ramalho Ferreira Lopes, meu filho, meu amor Emil, né? Meu amor Emil, o João Ramalho, amor Emil, Petrus Renan também, ele faz parte de tudo isso, porque não foi fácil, né? Com 5 anos de idade, ter que aceitar mais um irmão, né? Mais uma pessoa para dividir a atenção da mãe. Então, é uma missão bem complexa, mas dizem que ser mãe é padecer no paraíso, e é verdade, né? Cada fase do filho requer da gente, mãe, né? Da gente que eu falo, não é
Eu sempre falo isso, não é na interpretação dos psiquiatras, dos psicólogos, dos psicanalistas, não. Eu estou falando numa abrangência mais geral, né? A gente na abrangência geral. Então, requer da mãe, né? Essa versatilidade, porque cada fase dos nossos filhos requer uma nova versão de mãe. Porque quando nasce um filho, nasce também uma mãe. Ambos estamos aprendendo, né? Ambos estamos aprendendo esse movimento que é do princípio, né? Do princípio alfa e ômega, né? Desde o verbo que se fez carne, né? E Maria, quando ela recebeu a mensagem de que ia ser mãe, ela recebeu por um anjo, né? E desde então ela foi cheia do Espírito Santo. Eu acho que a maternidade é um pouco isso, né? A imagem e semelhança de Maria na questão de várias questões dos momentos, né? Que a Bíblia ela não cita muito os momentos de Maria e todas as questões que vieram acerca da vida da mãe do filho do dono do mundo, né? O filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, né? E para uma mulher ela receber essa missão de carregar no ventre o filho de Deus, ele escolheu uma mulher. E é por isso que nós, mulheres, somos assim, tão frágeis e ao mesmo tempo tão fortes, né? Tão frágeis e ao mesmo tempo tão fortes. Porque não é uma missão fácil, não é uma missão fácil, é uma missão de doar sem pensar em receber, porque a maternidade é isso, é um eterno doar-se, né? Um eterno doar-se. E eu não quero filosofar muito. Meu filho, João Ramalho, meu amor é mil. Eu te amo desde sempre e para sempre. Eu sei que desde ele adolescente, ele já tinha vergonha de dar beijo na mãe, de abraçar a mãe no colégio. E todos os adolescentes passam por essa fase. Mas eu quero dizer que eu nunca vou ter nenhum tipo de vergonha de ser uma mãe coruja, uma mãe babona, né? Uma mãe que realmente é tiete dos filhos. Sou muito fã dos meus filhos, tenho muito orgulho dos meus filhos. E hoje é isso. Hoje eu quero finalizar esse dia agradecendo a Deus por mais um dia e pela vida do meu filho. E que Deus continue protegendo tanto o João Ramalho, tanto o Petrus Renan, porque a gente, quando fala que é mãe de um, tem que lembrar do outro, né? Que é para poder não ter aquela questão das diferenças, dos ciúmes, porque sempre tem, né? E a gente sabe que a gente não pode tá dando muita relevância a esse tipo de comentários que as pessoas fazem, né? E às vezes comentários tão maldosos, tão perversos, né? Que não sabe nem como é que a gente vive, não sabe como é que a gente vivencia os nossos dia a dia. E nós ficamos alvos fáceis para pessoas desocupadas, pessoas que não têm uma vida própria, para pessoas que não têm uma vivência no milésimo do milésimo da maternidade e insistem em querer dar pareceres sem respaldo, tanto científico como filosófico, como na vivência, como na experiência, no know-how, no feeling, né? E isso é muito importante, porque o aprendizado ele não é uma coisa que a gente pode ver só na teoria, ela tem que ser prático, na vivência, na experiência, know-how, feeling. E a maternidade, ela nos proporciona uma visão, uma vivência muito diferente das pessoas que ainda não têm filho. Tudo bem, mas eu não tive filho, mas eu adotei um monte de pet. Eu adotei outros
outros adolescentes, outras crianças, tudo bem. Mas eu quero dizer para vocês que eu, como mãe, com vínculo biológico, né? Biológico, eu criei os meus filhos, eu eduquei os meus filhos, eu fui mãe de ser presente, né, na tarefinha, de levar ao médico, de sair de madrugada para as emergências de hospitais, para as festas do colégio, para as reuniões do colégio, para os aniversários dos coleguinhas. Então, eu sempre fui uma mãe muito presente na infância, na adolescência, que é a fase mais complicada, e na vida adulta, que também é uma fase muito complicada, né? E é por isso que eu digo que ser mãe requer da gente, mãe, uma versão melhor a cada dia. E se eu tenho uma motivação de acordar todos os dias e sair da cama para poder ir atrás dos meus objetivos, das minhas metas, eu tenho meus porquês. Os meus porquês, eles começam nos meus filhos. Porque eu quero uma vida melhor para eles, para mim, para o filho deles, para os meus netos, para os meus bisnetos, os netos deles, as próximas gerações. Então, eu acho que ser mãe é qualidade de vida. Por mais difícil que seja as dificuldades que nós temos em cada fase da vida dos filhos, ser mãe é padecer no paraíso, sim. E é isso, hoje são 11 minutos de vídeo, depois eu vou postar esse vídeo, o último vídeo de hoje, tá? Tô aqui no quintal, eu tô de short, tô de camiseta, tô descalça, porque eu tô aqui fazendo esse contato, né, no quintal e me preparando para essas próximas horas antes de terminar o dia, porque lá para 8 horas da noite eu já começo a minha higiene do sono. Aliás, eu começo antes das 8 horas da noite, né? A minha higiene do sono, ela começa antes das 8 horas da noite. Então, até as 8 horas da noite, eu preciso ainda fazer algumas coisas. E hoje, 1º de setembro de 2025, eu quero desejar tudo de melhor na vida do João Ramalho Ferreira Lopes, meu amor Emil, e do meu amor Emil Renan também. E, inclusive, quando eu usava o WhatsApp, até o tempo da pandemia, os meus filhos eram registrados no meu celular, né, nos meus contatos, como Amor Emil, Joãozinho, Amor Emil, Renan. E aí, no meio dos stalkers, né? No meio das invasões cibernéticas das minhas redes sociais, houve aí um mal-entendido, né? Um mal-entendido de que eu tinha vários Amor Emil, e realmente eu tenho vários Amor Emil mesmo, né? Meu pai, meu primeiro Amor Emil, e o Joãozinho, eu tinha no WhatsApp, que era Amor Emil, Joãozinho, Amor Emil, Renan. E aí, as stalking usaram isso contra mim, para vocês verem o tamanho da perversidade, o tamanho da ruindade e da maldade a que eu fui submetida, mesmo em privacidade, em relação às minhas conversas no WhatsApp com meus filhos, né? E isso foi, esses prints estão nos processos. Estão lá nos processos, o Amor Emil, Joãozinho, não tem print do Amor Emil, Renan. E aí, as pessoas que deturpam propositalmente, de forma dolosa, graças a Deus, não conseguiram o que queriam com esses prints, que estão lá nos processos, lá no Juizado da Mulher 1 e Juizado da Mulher 2, e, enfim, tá lá nos processos os prints das minhas conversas com meus filhos. E que uma pessoa, né, não sei se foi advogado, pegou esses prints para tentar, com a litigância de má-fé, induzir o juízo a erro. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de impedir que algo pior acontecesse em meio à alienação parental, que ainda hoje é um caso muito complicado para poder eu externalizar e contextualizar. Até o próximo vídeo. Meu filho, eu te amo.
E eu sempre vou eu sou imparável, incansável na minha missão de ser mãe.